Voltando aqui com Edemar Anuzek e o seu retorno para Curitiba. Vamos lá, Edemar. Aliás, desculpa me alongar, né? Não, que é isso, é história do rádio. Se você bobear, nós ficamos um dia aqui contando história, né? Tem muita história para contar. Voltei para Curitiba, me ausentei do rádio de 2013 a 2016. Em 2013, no dia 8 de agosto, o Sidney Campos, que ainda tinha a equipe esportiva na RB2, antiga Rádio Clube Paranaense, me liga um dia, no meio-dia, eu estava no meu quarto, ia descer, minha mulher me chamou para almoçar, ele me ligou: Lebão, fala, bigode, porra, preciso de você, eu estou com problema de faringite, não dá para transmitir, hoje à noite tem um jogo do Atlético de Bahia, na Vila Capanema, Campeonato Brasileiro. Eu falei: pô, Sidney, eu estou parado sem transmitir em rádio desde 2010, era 2013, 3 anos. Mas não é que nem andar de bicicleta, não? Aí ele falou assim: mas quem é do ramo não desaprende, né? Andar de bicicleta. Eu falei depois o seguinte: eu não tenho nem acompanhado aí quase o futebol, não sei nem o nome dos jogadores que estão jogando aí, coisa e tal, e não tenho nem credencial. Ele falou assim: você faz para mim? Faço, para te ajudar, você é meu irmão, eu te ajudo. Aí uma hora depois ele apareceu na minha casa, já com a credencial da Associação Esportiva, eu fui transmitir o jogo. Quando terminou o primeiro tempo, o comentarista, depois do intervalo comercial, falou assim: pô, você falou que você estava parado, você está de brincadeira, cara. Você devia estar transmitindo futebol todo dia. Todo dia. É que a gente não perde aquele elan, né? Aí no dia seguinte, eu estava entrando num resfriado. No dia seguinte tinha o jogo do Curitiba, o Atlético ganhou 1-0, gol do Paulo Baia, contra o Bahia. No dia seguinte o Curitiba jogava contra o Grêmio em Porto Alegre. E aí tinha um tubo para fazer. E o Sidney falou assim: você não quebra o cara? Eu falei: tudo bem. Eu fui para o estúdio dele, transmitiu, o Curitiba ganhou por 1-0 o gol do David, que tinha passado pelo Curitiba. E aí, até o final do ano, transmiti 22 partidas. 22 jogos eu transmiti. Não ganhei absolutamente para o Sidney Campos na RB2. Aí o Sidney falou: aqui, ó, tem uma cota tua aqui de você vender. Eu nem me preocupei em vender. Eu parei de novo. Em 2016, Capitão Hidalgo e eu resolvemos voltar a fazer futebol pela Rádio Cidade de Curitiba. E a nossa estreia, onde é que foi? Na Arena Pantanal, não, na Arena da Mata, Brasil 2, Uruguai 2. Só tinha 2 locutores de rádio brasileira, de grandes emissoras fora do Recife lá. O Milton Naves, da Rádio Itatiaia, e o Edemar Anuzek, da Rádio Cidade, com o comentário do Capitão Hidalgo. E aí começamos a acompanhar todos os jogos de seleção brasileira. Como a gente já tinha feito antes, em 97, né? Capitão Hidalgo e eu, não era a rádio que bancava, não. Era nós que bancávamos, vendíamos as publicidades. Em 97 nós fomos fazer um estudo do Brasil em Oslo, saímos na volta de Oslo, o Brasil perdeu por 4-2 para a Noruega, fomos fazer o torneio de Lyon na França, voltamos para o Brasil quando uma outra equipe estava indo fazer a Copa América na Bolívia. Capitão Hidalgo e eu voltamos, saímos do Brasil novamente, em julho de 97, fomos a Seul fazer um amistoso Brasil 2, Coreia do Sul 1. De Seul fomos a Osaka para transmitir Brasil 3, Japão 0. Aí fizemos jogos de eliminatórias de Copa do Mundo em Porto Alegre, no Allianz Parque em São Paulo, o último jogo das eliminatórias que o Brasil ganhou do Chile por 3-0. Fizemos jogo do Brasil e Paraguai na Arena do Corinthians. Enfim, andamos por aí. E eu parei em dezembro do ano passado, ainda colaborando com a Rádio Cidade, que hoje já não existe mais, já deixou de existir. Isso eu falo com tristeza porque na minha cidade, Blumenau, a Rádio Nereu Ramos, única rádio com esse nome no Brasil, deixou de ser a Rádio Nereu Ramos, agora com mais de 60 anos de atividade. O que aconteceu? Resolveram se afiliar à Jovem Pan de São Paulo. É fácil, né? Hoje as emissoras de rádio, a maioria, preferem não ter funcionário, porque os patrões hoje estão o seguinte: eles estão esperando o fim do mês para o dinheiro cair na conta. Ninguém quer ter mais funcionários, não quer mais registrar funcionários, não quer ter mais problemas. Nenhum problema. E o rádio está do jeito que está por esse tipo de comportamento daqueles que são os proprietários de rádio, infelizmente. Edemar, quantos anos de rádio então? Você já falou no começo? Oficialmente registrado em carteira 60 anos, mas no rádio mesmo 62 para 63 anos. E hoje o Edemar tem o seu canal? Não, hoje tem a sua rádio web? Não, o que você está fazendo não, hoje? Rádio web não. Quem tem o canal web é o Capitão Hidalgo. Tem uma rádio maravilhosa chamada Rádio CWB News.
O Nilson fui eu que mandei ele colocar. E o CWB é Curitiba? É a abreviatura de Curitiba. Eu faço minhas lives, né? Faço segunda e sexta-feira no Clube do Esporte, um debate esportivo com 3 convidados, sempre gente importante. E às quartas e quintas-feiras eu faço Bola Parada às 11h30 da manhã, que é uma análise que eu faço às vezes com um convidado, atualizando as coisas do meio de semana do futebol. Então repete. É o que restou. Dia e horário das duas. Das duas lives que você faz. Segunda e sexta, Clube do Esporte, Que horas? 19 horas. 19 até as 20, 20 e 30 às vezes, dependendo do assunto. Sempre com gente importante. Grandes colegas. Grandes nomes do Grandes nomes, futebol, sempre participando, meio exatamente, do rádio esportivo e do futebol. E às quartas e quintas-feiras eu faço Bola Parada às 11h30 até às 12h30, 1 hora de programa. Falar, a gente fala. O espaço é meu. Lógico. Quem paga a conta do StreamYard, que é o sistema que sou eu, pago em dólares, então eu posso falar 24 horas por dia. Não é o caso, né? Mas locutor fala mesmo, né? Vontade não falta, Não né? falta vontade. Edmar, já que estamos aqui em Curitiba, o Brasil joga hoje contra a seleção do Equador. Só vou te fazer uma pergunta assim, meio diferente. Para mim, o Brasil hoje, os 2 melhores jogadores, vou falar 3, mas 2 estão na seleção. Que é o Estevão e o Henrique. Carlos, do Botafogo. Do Botafogo. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Me deu até um branco, né? Certo. E o outro é o meia do Cruzeiro, que eu acho um grande jogador. Então, o Luiz Henrique e o Estevão jogam na mesma posição. Certo. Né? Você colocaria, se fosse você treinador, os 2 para jogar hoje ou não? Não. Não, porque jogar na seleção brasileira, jogadores jovens como eles, tem que colocar devagarzinho. Eu, aliás, tenho uma tese, sempre falo isso aí, o técnico de futebol prepara o time durante a semana, nos treinos. Na hora do jogo, quem resolve, quem veste a camisa são os jogadores. Então, acho difícil um técnico tirar, por exemplo, um Endrick, tirar um Vini Júnior, tirar um Rodrigo. Rodrigo, para mim, é o melhor jogador do Real Madrid. É o jogador que carrega o piano no Real Madrid. E aí... Concordo com você. Gosto do Vinícius Júnior, mas não é tudo isso, não. Não. O Vinícius Bom jogador. Vinícius é uma cópia do Neymar. Não. Estilo Neymar. Não, acho que o Neymar tem muito mais... Sim, eu digo estilo seguinte, a forma de jogar, que ele joga pela lateral, entrando na diagonal, o Neymar mudou um pouco, né, na seleção. Não sei como é que ele será quando voltar a jogar o futebol. O Brasil tem excesso de jogador em algumas posições, por exemplo, você falou o lado esquerdo, Vinícius Júnior, Rodrigo e até o Neymar, que agora está se adaptando no meio. E pelo lado direito, o Luiz Henrique, o Rafinha, o Estevão, e tem posição que a gente não tem, para mim, nenhum jogador, que são as 2 laterais. Sabe o que acontece no futebol do Brasil? Isso é minha opinião, eu assino por essa opinião. Os técnicos, a maioria das equipes brasileiras não tem esquema de jogo. A maioria das equipes do Brasil não tem jogadas ensaiadas. E o futebol está aí. O Brasil está aí numa situação... Vai classificar para a Copa do Mundo? Vai. Mas e aí? Só classificar não é o que o torcedor quer. O torcedor quer ver o time... Futebol. Jogar futebol e conquistar títulos. Não ganhamos um campeonato mundial desde 2002. Já se vão 22 anos. É tempo, né? Muito. É uma outra época. Aliás, só para finalizar, um outro detalhe. Quero lembrar aqueles tão entendidos do futebol, esses jovens. Aprecio os jovens. Desejo que eles realmente tenham sucesso no jornalismo esportivo. Agora, o Brasil não é pentacampeão, viu, gente? O Brasil é bicampeão, 58 e 62. Conquistou o 3º título em 70, o 4º título em 94, o 5º título em 2002. Nós somos 5 vezes campeão do mundo. É só pegar o livro, dicionário, dar uma olhadinha lá, o que significa bi, tri, tetra, hepta, penta, decacampeão. Aliás, falando em decacampeão, eu transmiti o decacampeonato da Seleção Paulista de Basquetebol Feminino com Hortência e a Paula em 1974 em Natal, no Rio Grande do Norte. Decacampeão, 10 anos seguidos foi a Seleção de Basquete Feminino de São Paulo. Manda um abraço aí pro craques do microfone. Um grande abraço a vocês, foi uma alegria. Desculpa me alongar, né? Mas o cara me convidou para conversar. Esse aqui, temos que cumprimentar a atitude dele
a tomada de posição dele, o que ele tem feito em benefício do jornalismo e dos jornalistas, colocando na tela aqueles que alguma coisa representaram ou ainda continuam representando no jornalismo brasileiro. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Valeu, Edmar.